Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. Acho assim, que a gente tem que lembrar que a autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Que eles chamam, o setor das empresas tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental. E oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Os meus melhores valores hoje, eu acho que amizade e respeito. Tá, isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito é amizade? Não necessariamente, porque a autoestima, ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor... Com certeza. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego narcisista, ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, quando você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem várias modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa.